Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muita gente lá fora ainda. Agora a gente está com a hora um pouco estourada, né? Vamos começar? Eu tive aqui o grato prazer de ser o último palestrante do dia, né? Na verdade, o último do evento, né? Então, eu sei que foram dias de muita informação. A cabeça de vocês deve estar fervilhando aí de ideias, né, de informação. Então, eu prometo, ou vou tentar prometer pelo menos, não ser tão prolixo, né? Ser um pouco mais objetivo. Mostrar para vocês a ideia do nosso módulo de arquivamento do SEI, módulo de arquivamento, módulo de gestão documental, módulo de arquivamento e destinação. Bom, o nome dele não foi oficialmente, né, chancelado ainda. Inclusive, eu peço a ajuda de vocês para me ajudarem a batizar esse nosso mais novo filho. Bom, meu nome é Marco Aurélio Braga, eu sou servidor do Ministério do Planejamento, estou lotado hoje na coordenação geral do Processo Eletrônico Nacional, e nós somos o órgão gestor do Processo Eletrônico Nacional, do PEN, né? Então, aqui no Poder Executivo, os órgãos que adotaram o SEI, que fazem uso do SEI, boa parte deles celebrou acordo de cooperação conosco, com o próprio Ministério, tá bom? Claro, e queria também, antes de começar, agradecer a Anatel, especialmente o Ney, pelo convite, né? E vamos lá, sem mais demoras. Bom, a proposta de hoje é mostrar para vocês, então, o módulo de arquivamento do SEI, né, o que ele faz, e eu queria, antes de mostrar o módulo propriamente dito, contextualizar, contar um pouco da história dele e explicar como é que a gente chegou nessa definição atual desse módulo. Bom, o que a gente está fazendo aqui hoje, na verdade, é mostrar com o módulo a solução para um problema, né? Bom, se eu tenho a solução de um problema, quer dizer que eu tinha um problema. E que problema era esse que a gente encontrava no SEI? O SEI, ele é um software, sem dúvida, um software muito bom, que veio para otimizar a administração pública, a gente não tem dúvidas com relação a isso, traz muitos ganhos de eficiência, porém, nós temos algumas lacunas que devem ser preenchidas pelo sistema, entre elas a questão do arquivamento e da gestão documental. Ao longo da implantação do SEI, nos órgãos da PF, milhares de documentos foram produzidos, milhares de documentos nato digitais, aqueles documentos que já nasceram em meio digital. E esses documentos, hoje, eles necessitam de um tratamento arquivístico adequado, né? Antes do SEI, a gente sabe que o maior desafio dos arquivistas, né, que trabalhavam na ponta dos órgãos, era tratar a massa documental acumulada em papel. Aqueles documentos, aqueles arquivos, aqueles acervos, que ocupavam grandes salas, grandes estantes, né, grandes corredores, até mesmo porão das instituições. Hoje, o cenário ele não está muito diferente, né? Nós temos hoje grandes volumes de documentos sendo criados, né, que estão ali armazenando, estão lotando os nossos storages, mas que também não tem um tratamento arquivístico adequado. Tá, ok? Hoje, o SEI, ele faz, sim, o arquivamento das partes físicas dos processos, das partes analógicas em papel desses processos, mas ele não faz o arquivamento das vias digitais dos processos, tá bom? E esse é o nosso grande desafio. Bom, para embasar tudo que nós estamos fazendo, nós temos, claro, amparo legal, nós temos amparo na legislação. E hoje nós utilizamos como base a nossa Lei 8.159, a famosa Lei Geral dos Arquivos, né? E, no fundo, o que a gente está fazendo com o SEI, o que a gente está propondo aqui com o nosso módulo de arquivamento, é uma gestão documental. Tá? E, por gestão documental, a nossa Lei Geral de Arquivos, ela define que a gestão documental é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente, né? Então, essa é a nossa base legal. Bom, o SEI, pessoal, ele faz quase tudo isso, né?
nós conseguimos produzir documentos com o SEI, nós conseguimos tramitar documentos com o SEI, nós utilizamos o SEI no nosso dia a dia, nas nossas atividades administrativas, mas nós não avaliamos e não arquivamos documentos no sistema. A gestão documental do SEI hoje ela é incompleta, ela é inacabada, né? E a nossa proposta com o nosso módulo é de finalizar esse nosso fluxo. Tá bom? Claro, pessoal? Estão ouvindo bem? Sossegado? Maravilha. Tendo esse nosso desafio, esse nosso problema em mente, né, e tendo um amparo legal para a gente poder atuar, como é que a gente resolveu atuar nesse cenário? Quais foram as ações que nós tomamos, então? Bom, dentro da nossa comunidade, do nosso modelo de governança do SEI, nós temos a figura da comunidade de negócios do SEI, que é formada pelos órgãos do Poder Executivo que utilizam o SEI, que utilizam a ferramenta. Nesse modelo de governança, dentro da comunidade de negócio, nós temos reuniões mensais com esses órgãos, e nessas reuniões foi apontado essa fragilidade, esse problema, e nós, então, priorizamos essa correção dentro das nossas issues, do nosso backlog do sistema de melhorias. Então, nós temos hoje, como um backlog aqui das ações, o desenvolvimento do módulo de arquivamento. Mediante a priorização desse módulo, outra ação que nós tomamos, né, foi a criação de um grupo de trabalho chamado GT de Gestão Documental. O grupo ele se reuniu a primeira vez no primeiro semestre de 2017 ainda, e ele era integrado naquele momento, melhor. E ele era integrado por integrantes é ótimo, né? Era composto por integrantes do Ministério do Planejamento, do Arquivo Nacional, que é um parceiro muito importante para a gente, é fundamental nessa discussão, integrantes do MJ, da Anatel, Embrapa e da Universidade de Brasília. São muitos parceiros da gente. O escopo inicial, então, nesse grupo, e ao meu ver, não o escopo único, né, mas um escopo inicial, era a criação do módulo de arquivamento de documentos digitais no SEI, né, para a gente poder encerrar essa parte, essa fase da gestão documental dentro do SEI. O Ministério do Planejamento ele disponibilizou, então, recursos para que nós pudéssemos desenvolver esse módulo. O desenvolvimento do módulo, depois da nossa fase inicial de discussões e levantamento de requisitos, foi iniciado em julho de 2018, desse ano ainda, e a nossa previsão inicial de entrega é para fevereiro de 2019, tá bom? Então, vou mostrar para vocês a proposta do módulo, ele funcionando mais ou menos aqui, mas a entrega final mesmo está prevista para fevereiro do ano que vem. Qual que é o fluxo desse nosso módulo de arquivamento? Bom, nós temos aqui a nossa fase de gestão documental. Então, a gestão documental envolve a produção, o uso, o trâmite, né, desses documentos. E envolve também o arquivamento, coisa que o SEI hoje não faz com os documentos digitais. Então, o módulo passa a funcionar, passa a operar nesse ponto aqui. Conclusão / arquivamento dos processos no SEI. Tá? Pensando no nosso dia a dia, pensando na nossa estação de trabalho, quando nós somos a última unidade com o processo aberto, e nós queremos finalizar aquele processo, como é que a gente faz hoje? A gente fecha o documento e a gente vai lá na opção de concluir processo. Né? Esse processo, então, ele some da nossa área de trabalho, ele, com certeza, está no SEI ainda, mas nós temos muita dificuldade em encontrar aquele processo na nossa área de trabalho, nossa instalação. Bom, esse é outro problema que vai ser corrigido pelo próprio módulo, tá bom? Então, a gente arquiva, propriamente dito, o processo, o sistema, o módulo faz, então, a gestão da temporalidade desses documentos, desses processos, e, ao final, ele faz a sua destinação. Que destinação é essa? Bom, de acordo com a própria legislação, a destinação pode ser a eliminação. Sim, nós podemos eliminar, né, documentos
na administração, desde que seguiram todo o ritual, e o recolhimento, ou um ou outro, tá bom? Essa é a ideia inicial do nosso módulo, então vamos lá mostrar para vocês. Estou aqui no meu ambiente de teste e, ao selecionar um processo, esse aqui, imaginando que eu sou a última unidade com esse processo aberto, né, todas as unidades que trabalharam com ele já concluíram esse processo. Eu estou com ele aberto, sou a última unidade. O que eu posso fazer, então, com esse processo? Eu poderia, então, concluí-lo, né? Ou eu poderia, nesse caso, que é a nossa grande novidade aqui do módulo, eu poderia arquivá-lo, concluir e arquivar processo. É claro que o ícone não é esse, né? Esse ícone a gente conhece, não é do arquivamento, ele está em fase de desenvolvimento também. Tá? Então, eu sendo a última unidade com processo aberto, eu posso, então, concluir e arquivar esse processo. Ao selecionar a opção, eu venho para essa tela, onde eu tenho que informar, primeiro campo, o motivo desse arquivamento. Tá? Então, aqui eu tenho uma lista parametrizável de justificativas para arquivamento desse processo. Tá bom? Nesse caso aqui, então, só tem uma, né? Mas selecionei por finalização do objeto do processo. Ok. Próximo campo, eu tenho o órgão, o usuário logado, seleciono o cargo função, ou seja, ao finalizar, ao arquivar o processo, eu já assino esse documento, tá bom? Seleciono aqui o meu cargo, coloco aqui a minha senha, eu estou assinando esse documento também, clico em salvar. Opa, esse processo possui condicional de arquivamento. Quer prosseguir? Ok, tudo bem. Prossigo. Atenção. Atenção. Opa. Não quero. Repetir, né? Muito rápido, peraí. Então, agora vai. Bom, então, recapitulando, última unidade, escolha aberto, seleciono a opção, concluir e arquivar processo, seleciono o motivo, então, do arquivamento, cargo, função, então, a minha assinatura, deixa eu ver, opa, deu certo, salvei, de novo, informação do sistema, esse processo possui condicional de arquivamento, desejo continuar? Desejo, ok. Opa, mensagem de crítica. O que nós temos? SEI diz, esse processo está aberto nas unidades teste 1 e teste 2, ou seja, ele está aberto em mais de uma unidade. Tá? Então, eu não posso arquivar um processo que está aberto em mais de uma unidade. Como eu falei, eu arquivo processos que estão abertos somente na minha unidade, somente na última unidade daquele trâmite processual. Tá bom? Então, esse processo aqui não pode ser arquivado ainda. Acesso um outro. E esse sim, processo aberto somente na minha unidade teste. Tá? Então, última unidade com processo aberto, eu posso concluir e arquivar. Selecionei a opção. De novo, motivo do arquivamento, cargo, função, senha. Ok. Quando eu fiz isso, o SEI automaticamente gerou para mim um despacho de arquivamento. Tá bom? Gerado automaticamente pelo sistema, já assinado pelo usuário que fez o arquivamento. E aqui eu tenho o motivo do arquivamento, que é aquela justificativa que eu fiz ali atrás. Eu tenho a data do arquivamento e tenho o usuário responsável por esse arquivamento. Tá bom? Isso automaticamente. Claro?
Beleza. Voltando aqui. Eu tenho um processo, né, que eu sou a última unidade que tem esse processo aberto, mas eu não me sinto confortável para arquivá-lo, né? Eu não quero arquivar esse processo ainda. Sem problema. Eu continuo tendo a opção de somente concluir o processo. E aí eu faço a conclusão como eu faço hoje em dia, tudo bem? Concluo o processo, normal. Ele saiu, então, da minha área de trabalho, não está mais aqui. E agora, uma novidade é que com o módulo eu ganho 2 novos menus para as unidades administrativas, que são quais? Um menu chamado, por enquanto, de pendência de arquivamentos, e um menu chamado de listagem de arquivamento, que a gente vai rebatizar para arquivo corrente, ou arquivo da unidade, ou algo mais familiar. Nesse menu pendência de arquivamento, eu tenho listados todos os processos que estão concluídos na minha unidade, desde que a minha unidade seja a última com eles. Tá ok? Então, aquela ideia de concluir o processo, né, eu sou a última unidade com ele aberto, concluo um processo, ele some, né, entre aspas, claro, né, isso não existe mais. Então, com o módulo, a gente vai ter uma lista daqueles processos que estão aguardando o seu arquivamento. Legal, pessoal? Beleza. E aí, nessa lista de pendências de arquivamento, eu tenho 2 ações. Ou eu posso reabrir o processo, né, como eu faço hoje em dia, eu não sei, sem nenhum problema. Ou eu posso, né, de repente, designar uma pessoa na minha unidade, e essa pessoa fica responsável por essa ação, que é a ação de arquivar o processo. Tá? Então, os processos até aqui estão pendentes de arquivamento, eu posso selecionar a opção de arquivá-los. Da mesma forma, seleciono a opção arquivar, escolho o motivo, naquela minha lista extensa, seleciono o cargo e digito a minha senha. Salvei, prossigo condicional, tudo bem. Pronto, o processo já foi arquivado. E para onde esse processo arquivado, pessoal? Para onde que ele foi? Bom, comentei com vocês que nós temos 2 menus novos na unidade. Tá? Um deles é esse menu de pendência de arquivamento, onde eu tenho listado todos os processos concluídos na minha unidade. E o outro é esse chamado, por enquanto, de listagem de arquivamento, que nada mais é do que o meu arquivo corrente, é o arquivo da minha unidade. Tá bom? Quando eu seleciono esse menu, olha que interessante. Claro, tem uma série de filtros aqui em cima, mas aqui eu tenho uma lista de todos os processos arquivados na minha unidade. Tá bom? Esses não são processos concluídos, são processos concluídos e arquivados. E qual que é a diferença básica entre um e outro? Né? A conclusão, ela não é arquivamento. Né? O arquivamento é arquivamento. E qual que é a diferença de um para o outro? O arquivamento conta a temporalidade dos processos. Tá bom? Ao clicar em arquivar, eu estou ali indicando que a contagem da temporalidade desses processos pode ser iniciada. Tá? Tanto na fase corrente, quanto na fase intermediária. Tá legal? E olha só, eu tenho aqui em cada linha o órgão a que se refere, a unidade, o número do processo, o tipo do processo, o usuário que fez a ação, executou a ação de arquivamento, data e hora, e aqui o prazo em anos de guarda na fase corrente, o prazo em anos de guarda na fase intermediária, e aqui a nossa destinação final. Tá bom? Então a ideia é que isso aqui seja realmente um contador, né, uma contagem regressiva, para que os processos sejam então transferidos para a guarda intermediária, ou recolhidos ou eliminados. Legal? Bom, esses processos que estão nesse arquivo da unidade, né, que é o arquivo corrente da unidade, na fase corrente, eles então serão automaticamente transferidos para a fase intermediária após a expiração desse prazo, dessa contagem de tempo da fase corrente. Tá? Algumas pessoas questionam, né, que seria necessária uma avaliação documental nesse momento. Né? Na verdade, a base da fase intermediária e a base da fase corrente são as mesmas. Né? O banco de dados é o mesmo, né? Então a gente achou que seria melhor otimizar
e automatizar essa transferência da fase corrente para a fase intermediária e deixar a etapa de avaliação para o final, né? Para quando a gente for realmente destinar esses documentos, esses processos. Tá legal? Ok. Bom, pessoal, esses são os menus que serão acrescentados para as unidades com perfil básico, para as unidades administrativas comuns. Tá? Então, toda unidade vai ter acesso a esses novos 2 perfis, novos 2 menus. E aí, eu quero, inclusive, fazer aqui um adendo com vocês. Nós tivemos um atraso de entrega pela fábrica de software, né, da nossa versão nova do módulo, e essa etapa de gestão da fase intermediária, eu vou mostrar para vocês aqui no nosso super, mega, ultra moderno protótipo aqui do SEI. Tá? Bom, fechei a parte das ações das unidades administrativas, que é o quê? Ou só conclui, ou conclui e arquiva. O módulo controla automaticamente essa temporalidade da fase corrente, transfere automaticamente esses processos da fase corrente para a fase intermediária, e essa fase intermediária qual é? Bom, eu tenho aqui unidades que são setadas aqui no módulo do SEI, né? Eu posso acessar aqui o menu de administração, eu tenho aqui um menu próprio para ele chamado gestão documental, e aqui eu tenho a opção de listar ou criar, definir novas unidades de arquivamento. Tá? Então, aqui no módulo, eu defino quais são as minhas unidades de arquivamento. Que unidades são essas? Elas são equivalentes aos nossos arquivos centrais, aos arquivos intermediários. Tá? Inicialmente, a gente pensou em deixar somente uma unidade por órgão, mas alguns órgãos realmente possuem unidades centralizadas, né, que possuem seus arquivos próprios. Então, hoje a gente pode selecionar mais de uma unidade central de arquivo por órgão. Tá bom? Então, eu faço aqui, defino a unidade de origem, aqui eu tenho a lista de todos os órgãos, todas as unidades do órgão, e aqui eu associo a qual unidade de arquivo aquela unidade de origem vai transferir aos seus documentos na fase intermediária. Tá bom? Então, aqui, mudando de perfil, eu sou aqui a BCE agora, eu sou uma unidade central de arquivo, definida pelo sistema. O que eu tenho aqui de novidade? Bom, além dos menus pendência de arquivamento e arquivo corrente, né, da unidade, porque ela também é uma unidade administrativa, eu tenho um novo menu, chamado gestão documental. E é nesse menu que eu vou realizar todo aquele nosso trabalho recorrente, né, na vida do arquivista. Né? Tem algum arquivista aqui hoje? Algum? Não sei, perdido? Alguns, né? Pronto, né? Então, vocês sabem bem o que eu estou falando, né? Bom. Menu, gestão documental. O que eu posso executar com esse menu? O que eu posso fazer? Então, unidade central de arquivo, tenho a opção aqui agora de, por exemplo, avaliar os meus processos. Tá? Então, essa demanda que é bem antiga do sistema, né, de avaliação documental, para a gente poder, no final, destinar corretamente esses processos, documentos, ele agora vai existir. Tá? Então, se eu quiser avaliar os meus processos, eu tenho aqui uma série de filtros, filtro pelos que eu quiser, pesquiso, e olha só, tenho aqui a lista de todos os processos que foram transferidos para essa unidade. Tá? Estão conseguindo enxergar? Tá bacana? Beleza. Então, lá atrás, eu defini que, por exemplo, a unidade teste tinha como unidade central de arquivo a unidade BCE. Ao final dos prazos de guarda corrente, esses documentos foram automaticamente transferidos para a unidade BCE, que é a minha unidade central de arquivos, e vão fazer parte aqui dessa lista. Esses processos vão para a caixa de entrada, né, para a tela inicial da unidade central de arquivos? Não vão, tá? Porque a unidade central de arquivos também é unidade administrativa e também tem seus próprios processos de trabalho. Eles vão para esse menu próprio, apartado, né, e podem ser acessados pelo menu ou relatórios ou avaliação de processos. Selecionei o menu avaliação de processos, eu posso entrar, então, em cada processo desse, realizar meu trabalho de avaliação documental, né, junto com a minha CEPAD, por exemplo. E, ao final, tanto tudo ok, eu posso, então, executar uma ação. Que ação é essa?
é dar prosseguimento ao fluxo daquele processo. Qual é? Depende. Eu tenho, posso ou mandar esse documento para guarda permanente, ou mandá-lo para eliminação. Vamos testar. Esse processo tem como destinação final eliminação. Ok. Executa a ação de mandá-lo para eliminação. Está eliminado, pessoal? Não pode estar eliminado, né? A gente não tem autorização para isso ainda, né? Na verdade, quando eu selecionei aquela opção, aquela ação de eliminar o processo, ele veio para uma área chamada preparação da listagem de eliminação. Então, vou ter ali uma lista, né, uma lista extensa de documentos que eu quero eliminar, que já estão em fase de eliminação, já podem ser eliminados. E aqui, eu vou selecionar os meus processos e vou, então, gerar a minha listagem de eliminação. E, automaticamente, o SEI vai abrir para mim um processo do tipo listagem de eliminação e vai também criar o próprio documento chamado listagem de eliminação, já montando o rol com todos os documentos que serão eliminados. Tá? Atenção, ao gerar a listagem de eliminação, será criado um processo no SEI automaticamente e o documento não poderá mais ser alterado. Quer continuar? Ok. Salvei. Está aqui. Um processo criado automaticamente e um documento chamado listagem de eliminação com o template previsto pelas nossas resoluções do CONARC, tá bom? Então, tudo de acordo com as nossas regras. Legal, pessoal. Está eliminado? Não está eliminado, não pode ser eliminado ainda, né? Qual é o próximo passo? Bom, de acordo com a nossa legislação, depois que eu gerei esse processo, gerei a minha listagem de eliminação, eu tenho que submeter essa listagem de eliminação para o arquivo, né, público responsável pelo meu órgão. No nosso caso, enquanto Ministério do Planejamento, Poder Executivo Federal, nós mandamos para o Arquivo Nacional. Né? E aqui não tem jeito, pessoal, aqui é intervenção manual. Né? Então, eu vou criar ali, depois da listagem, um despacho, uma nota técnica, que seja, né? Um ofício para encaminhar essa listagem, então, para o Arquivo Nacional. Depois que o Arquivo Nacional me respondeu, né, aprovando a listagem, ou aprovando com ressalvas, ou, enfim, recusando, rejeitando, né, eu posso, então, retornar aqui no meu menu Gestão Documental, acesso o menu Listagem de Eliminação, Preparação, Gestão das Listagens, e aqui, ó, listagem, por exemplo, 1 de 2015, 1 de 2017, 2016, por exemplo, 2 de 2017. Dentro de cada listagem dessas, eu tenho o conjunto dos processos que serão eliminados, tá bom? E aqui eu posso, de fato, eliminar ou, né, executar a ação de eliminação desses processos. Só que, quando a gente tem a aprovação da eliminação de processos, o que nós temos, na verdade, é a publicação também no instrumento oficial, né, de que aqueles processos, né, aqueles números de processos serão eliminados, descartados. Então, por isso, ao clicar em eliminar, eu tenho aqui a opção de informar em qual veículo aquele edital de publicação de eliminação foi publicado, né, em qual seção, qual página e em qual data. Tá? Então, só posso avançar depois disso. Inclusive, boto ali a minha senha. Tá? Botei a senha, executei, e aí sim, processinhos eliminados. Tá bom? E claro, como o SEI faz a gestão das vias físicas do processo, das vias físicas é um termo ruim, né? Das vias analógicas desse processo, eu tenho também a eliminação, a possibilidade de eliminação das partes analógicas dos processos. São aqueles processos que a gente recebeu em papel no protocolo, a gente digitalizou e usou corretamente aquele campo de localizador do SEI, né? Então, se você tem um documento no SEI com localizador preenchido, o módulo vai acusar para você que existem vias físicas, vias analógicas associadas àquele documento digital, tá bom? E aí eu posso proceder também com a eliminação das vias analógicas. Claro, como o papel, né, está arquivado fisicamente no meu órgão, eu não tenho um botão mágico para eliminar o papel, né? Então, eu vou no meu acervo, seleciono as vias de acordo com o localizador, elimino e só informo para o sistema que a eliminação mecânica foi realizada. Legal, pessoal? Tranquilo? E aí,
isso resolve para a gente uma perninha do nosso fluxo, né? Então, arquivamento, gestão da temporalidade e destinação final, eliminação, né? A gente vai eliminar os documentos. E a gente tem um outro desafio que é o recolhimento dos arquivos, dos documentos, processos, que tem como destinação final os arquivos públicos, né? Tem a guarda permanente como sendo a sua destinação final. E para isso, menuzinho gestão documental, eu tenho aqui a opção de avaliação de processos. Depois de avaliar esses processos, eu vou proceder então com a ação de guarda permanente nesse processo que tem como destinação final a guarda permanente. Seleciono. Ok. Vou montando aqui um rol desses documentos, desses processos que serão recolhidos para a guarda permanente. E aqui então, aqui no caso, eu já estou no nosso protótipo, né? Isso aqui não está finalizado, mas eu tenho a opção aqui de gerar CIP, né? Essa parte, essa discussão do recolhimento dos arquivos digitais, está em discussão ainda. Como que a gente vai executar esse recolhimento, tá? Como é que funciona hoje, pessoal? Aqui na nossa figurinha, né, eu tenho uma figura do RDC-ARC, que é o nosso repositório arquivístico digital confiável, né? É uma infraestrutura prevista uma política, na verdade, prevista pelo CONARC, com base numa ISO, uma recomendação internacional, né? E o foco do RDC-ARC é preservação e acesso. Bom, hoje nós temos como grandes representantes aí no nosso mundo arquivístico, né, basicamente dois softwares, né? A gente tem o Arquivemática para preservar os documentos, e a gente tem o Roda, a gente tem o Atom para disseminar essa informação, para dar acesso à difusão. E aí a gente sempre questionado com relação à integração do SEI com a Arquivemática. Bom, inicialmente, a gente não prevê essa integração do SEI com o Arquivemática. E por quê, pessoal? A gente sempre procura trabalhar não com software, mas com políticas, com modelos, né? O que o Arquivemática ele faz é seguir o modelo WISE, né, que é o modelo previsto na nossa ISO. Qualquer solução, qualquer software que siga o modelo WISE, seguindo corretamente o que está previsto no padrão, está apto a receber, então, esses documentos. Tá? Então, a nossa ideia inicial é trabalhar com modelo, não com um software específico. Claro, é um software que está muito em alta, né? A gente está usando ele como referência para poder prever os nossos metadados, especialmente. Hoje, o nosso ponto de discussão é o seguinte. Inicialmente, a gente tinha a ideia de preparar um pacote CIP aqui no SEI, né? O pacote CIP é o pacote de submissão no modelo WISE, né? Ele é formado pelo objeto digital, que é o próprio processo, mais os metadados. Um arquivo CSV que seja, né? Que é seguindo o padrão os metadados da Brincor, por exemplo, né? E tudo isso é empacotado seguindo um modelo. A ideia é que a gente preparasse o modelo, o empacotamento aqui no SEI, e deixasse ele pronto para ser submetido à instituição arquivística necessária, correlata. Conversando um pouco mais com pessoas mais experientes no Arquivemática, a gente chegou numa solução um pouco mais simples, que eu não sei se vai ser adotada agora. Que, na verdade, quando a gente define que esses documentos serão recolhidos, eles, então, serão apartados do SEI, da base normal do SEI, né? Não vou aparecer mais, seu conteúdo não vai ser mais exibido para o usuário final, estará numa área apartada, e nessa área apartada, o Arquivemática, o Roda, ou outro software, né, da instituição arquivística, ele pode acessar, por exemplo, via FTP ou via barramento, não sei, né, essa seção. O próprio software da instituição arquivística pode preparar esses pacotes, preparar o CIP e já submeter, criar o seu IP, né, dentro do seu próprio repositório arquivístico digital confiável. Para nós, é uma solução mais simples, deixar esses processos apartados, aguardando o recolhimento pela instituição arquivística, né? Eu acho bem interessante. Conversando, por outro lado, né, com representantes do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, na semana passada, eles disseram que pode ser feito esse empacotamento via, né, do nosso lado de cá, né, via SEI, só que as regras de empacotamento não estão ainda amadurecidas, não estão prontas ainda. Bom, a gente tem que tomar uma decisão, né? Então acho que nesse primeiro momento, nessa primeira versão, a ideia é que
esses documentos que serão recolhidos para a guarda permanente fiquem ali, então, apartados no SEI, aguardando o recolhimento pela instituição arquivística, né? E, claro, a gente não trabalha só com a questão do arquivo emática, que o próprio Arquivo Nacional está utilizando, porque o SEI ele atende diversos órgãos, diversas esferas, diversos poderes, né? Então, quando eu falo de Arquivo Nacional, eu estou falando basicamente de Poder Executivo Federal. Se eu estou falando, por exemplo, de GDF, eu estou falando de Arquivo Público do DF, né? Não é Arquivo Nacional. Se eu falo de Judiciário, os próprios tribunais fazem a gestão dos seus arquivos permanentes, né? Então, eu tenho que prever ali um recolhimento que atenda diversos cenários para os nossos órgãos. Tá ok? Bom, pessoal, eu quis ser breve. A ideia do módulo é simples, né? A gente tentou, claro, com o nosso grupo de trabalho, ouvir o maior número possível de opiniões, né? De pontos de vistas, e a gente definiu aqui uma linha para seguir, né? E, claro, a gente tem aqui como meta futura, não se sabe quando, né? Mas esse aqui é o nosso cenário perseguido, né? É o que a gente imagina que vai acontecer no futuro com esse módulo e com o SEI, né? É um diagrama feito pelo próprio CONARC, dentro da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, a qual sou membro também, onde nós temos aqui um ambiente de gestão documental com o sistema de negócio integrado ao SIGAD, e aqui o SEI se encontra aqui, mais ou menos aqui no meio, né? É SIGAD, não é SIGAD, é só sistema de negócio, não é? Não vou entrar nessa discussão, né? Onde o nosso módulo atuaria aqui, nessa setinha, né? Preparando os documentos para serem recolhidos para o ambiente de preservação e acesso, que, no nosso caso, pode ser o próprio Arquivo Nacional. E, claro, eu tenho aqui um repositório, né, dentro da fase de gestão documental ainda, para arquivar documentos de longo prazo de guarda. Essa etapa aqui, ela exige um pouco mais de discussão, não está madura ainda, né, para a gente poder implementar, né, mas hoje, tendo esse fluxo aqui, eu acho que já consegue avançar bastante na gestão documental dentro do SEI. Tá bom? Bom, acho que é isso, Ney. A gente pode abrir para perguntas? Abrir para perguntas. A primeira é minha. Nossa. Pode ser? Que medo, né? Não, primeiro, assim, parabenizar, tá muito bom o módulo. Eu achei, Obrigado, assim, eu não tinha visto algumas telas. Você participou bastante das discussões, né? Bem Obrigado. no início. Estão usando o Pencil, né? O Pencil, pessoal, os protótipos que a gente faz, usa um softwarezinho. Exatamente. Mas, assim, eu fico feliz que vocês escutaram algumas críticas, né? Principalmente eu e o Bruno do MJ, com a questão do concluir. Né? Deixa a liberdade do concluir, do SEI, não mexe nisso, porque tem seus pontos críticos, né? Da forma como os usuários usam, deixa de usar. Eu acho que foi uma alternativa boa para contornar isso. Tem um botãozinho ali próprio, separado, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí o resto é só detalhe, né? Melhoria. Mas a minha dúvida assim, a minha preocupação é mais de longo prazo. RDC Arc, eu não sou arquivista, né, mas estudei um pouco a resolução lá do Arquivo Nacional, e assim, eu tenho entendimento que para você, o SEI é um RDC, né? Qualquer sistema facilmente consegue ser um RDC, mas para ser um RDC Arc, ele tem que atender um monte de requisitos que é extrínseco ao sistema. Não é o sistema que garante. Então, eu posso pegar um arquivemática, né? O software que é o mais querido desse segmento, e pôr aqui na minha estrutura, e ele não é um RDC Arc, não por causa do sistema, mas sim por causa do meu data center. Isso. Então, geralmente, para ser um RDC Arc, pelo que eu vi, eu posso estar enganado, né, da época que eu li a resolução, às vezes tem que ter um organismo, né, independente, confirma várias práticas de backup, data center seguro, acesso, várias coisas que não é o sistema que garante por si só. E dito isso, da manutenção da cadeia de custódia, né, muito discutido hoje em dia. Exatamente. E dito isso, será que não é o mais adequado? E é uma questão que acho que tem que ser tratada em nível estratégico, do governo. Que, pelo menos no âmbito da União, do federal, que tenha que ser centralizado. Se a gente consegue, que nem o Cantone fez aqui, a tramitação entre órgãos,
consegue fazer esse envio, né, esse empacotamento para envio para um RDC ARC único. Só tem um RDC ARC único porque é esse ente que custodia unicamente documentos de guarda permanente. Por quê? Porque o meu entendimento, né, essa introdução, que o Arquivo Nacional, porventura, pode ter descentralizado, às vezes, a custódia de arquivo permanente por causa de questões físicas. E aí, no mundo digital, pode ser que ainda não tenha ou ainda não consiga no volume X, mas é por causa de storage. E storage, se é para consumir no órgão, consumir no central, às vezes é melhor ser central. Assim, será que não é o passo do governo se preocupar de realmente ter um RDC ARC único, né, robusto? O Arquivo Nacional tem que ter os recursos necessários, né, para estruturar isso e que não seja pulverizado. Vários com o RDC ARC pulverizado. Por quê? Porque já se provou que vários órgãos têm dificuldades com o TI. Quantos órgãos aqui tem data center, espelho, célula A, célula B distante? Tem 3 no federal. TCU, Banco Central, Anatel recente. A Anatel, no caso, está aqui do outro lado da rua. O certo é quanto mais longe, melhor. Porque as 2 torres gêmeas, a célula B de data center estava no outro prédio. Ninguém imaginava que os 2 prédios iam cair. Mas é muito sério, por causa da parte de TI, não por causa do sistema. Então, assim, está sendo discutido nos níveis estratégicos para pensar realmente com um custodiante único, RDCA único, para nível de governo federal. Eu acho que seria a melhor estratégia, inclusive enquanto sistema, para mandar para um canto só. Bom, respondendo o Ney, obrigado pela pergunta, Ney. A gente não tem pretensão nesse momento de manter ou integrar especificamente com nenhum RDC ARC, né? A nossa ideia, enquanto Poder Executivo Federal, é de realmente consumir e mandar os arquivos permanentes somente para o Arquivo Nacional, né? Então, ele seria o nosso arquivo permanente oficial, assim como ele é hoje, na verdade, né? Então, hoje, ele é o responsável pela guarda dos arquivos permanentes do governo, independente de suporte. Se eu tenho informação em papel ou se eu tenho um documento em meio digital, né? A ideia não seria manter diversos RDC ARCs, não. Existem conversas, né, que estão sendo feitas junto com o DataPrev, com o CEPRA, né, com relação à oferta de serviços de arquivamento. Esses serviços, pelo que eu conversei com as equipes responsáveis, não seria para assumir o papel do Arquivo Nacional, né, porque são 2 coisas. Eu tenho o Arquivo Nacional como sendo o costeador desses processos permanentes, mas, por outro lado, eu tenho no meu órgão processos que possuem longo prazo de guarda, né? De acordo com o próprio EARC Brasil, se eu tenho um processo com mais de 5 anos de guarda, né, ele é considerado um processo de longo prazo de guarda. Bom, 5 anos, né, 5 anos atrás foi ontem praticamente, né? Então o tempo passa muito rápido e não é adequado manter esses documentos dentro do sistema de produção. Então a ideia dessas empresas públicas, do DataPrev, do CEPRA, oferecendo de repente um repositório, um RDC ARC único, né, para o governo, seria de manter esses processos de longo prazo de guarda, não permanentes ainda, né, numa estrutura um pouco mais confiável. Tá? Isso está sendo discutido ainda, não sei que pé que anda, se o pessoal já está realmente pronto para receber esses documentos, né, mas, de toda forma, a ideia não é tirar essa missão do Arquivo Nacional, é manter o Arquivo Nacional como sendo o nosso repositório, como sendo o nosso custodiador dos arquivos permanentes, tá bom? Quem mais? Não, teve mais gente que levantou mais rápido o braço ali, só para distribuir. Boa tarde, Márcio Braga, Yuri da Polícia Rodoviária Federal. Tudo bom, Yuri? Tudo bem. Pergunta rápida aqui. Aqueles processos já estão concluídos, hoje a gente tem milhões de processos já no SEI, né? Sim. Aí a unidade vai ter que fazer esse trabalho de pegar aqueles processos que foram concluídos lá e fazer um a um, é isso? Isso. Na verdade, esses processos, eles vão ocupar aqui esse menuzinho de processos pendentes, né, com pendente de arquivamento. Aqui, né? E aí, a gente entende isso como sendo um grande desafio, né? Tem algo que plantou SEI há 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? E tem um volume de processos concluídos, né, muito grande. Bom,
a nossa demanda com a fábrica de software é que a gente tenha uma espécie de script para a gente poder tratar esse legado. Então, tudo que for produzido a partir da implantação do módulo já nasce de maneira adequada. O para trás, a gente está definindo como tratar. Mas a ideia é fugir desse tratamento manual. Tá? Entrar um a um ali, ou então ter que selecionar aqui, né, página a página, para poder concluir isso aqui. Tá? Que não faz muito sentido. Essa pergunta foi nesse sentido, porque embora você possa fazer até por lote, como o Ney aqui falou, a quantidade de páginas por página é importante. Se tiver um script, melhor ainda. A gente tem unidade lá na PRF, por exemplo, tem mais de 500 mil processos concluídos nela. Porque é uma unidade, assim, uma unidade-chave de condutor infrator, que é a nossa maior demanda hoje. A outra pergunta é, uma vez arquivado, ele fica lá contando prazo, corrente, intermediário. Quem tem o poder de desarquivar? Como é que funciona o desarquivamento, caso seja necessário? Bom, hoje, qualquer unidade pode solicitar o desarquivamento desse processo. Qualquer unidade por onde ele tramitou. Tá? Só que, claro, inclusive não mostrei para vocês, né? Deixa eu aproveitar e mostrar aqui. Se eu tenho um processo aqui arquivado, no estágio de arquivamento, acesso ele, e eu posso... Tem um monte de despacho aqui já. Eu posso solicitar o desarquivamento desse processo. E de maneira muito parecida com o despacho de arquivamento, né, eu tenho que primeiro selecionar o motivo do desarquivamento. Está aqui, reabertura extraordinária, por exemplo. Cargo função, seleciono, coloco a minha senha, salvo. Esse é um ponto que a gente pediu ajuste, porque, na verdade, a gente tem que acusar, mostrar uma mensagem, né? Falar assim, ó, pessoal, você está desarquivando o processo. A contagem do prazo vai ser interrompida e tal. Tem certeza? Porque não é algo tão trivial. E quando eu fiz isso, quando eu desarquivei, ele gerou também, automaticamente, um despachinho de desarquivamento, informando para mim aquele motivo de desarquivamento que eu selecionei lá atrás, tudo automático, né? Data e hora e o nome do usuário que executou essa ação. Tá? Mas qualquer usuário das unidades por onde o processo tramitou podem realizar o desarquivamento. Ok. Tá bom? Por fim, só a última pergunta aqui. Hoje a publicação da listagem que a gente faz lá no Diário Oficial, né, aquela de ciência, a gente faz, assim como a própria listagem, né, a gente faz, por exemplo, por método linear, né? Sim, sim. Do assunto modelo tal, de cobrança. E aí, pelo que eu vi ali, parecia que essa listagem estava processo a processo, é isso mesmo? E na hora de fazer essa publicação no edital também seria desse jeito? Ele realmente está processo a processo. A gente pode pensar, de repente, em um outro modelo um pouco mais enxuto, né? Mas inicialmente foi pensado processo a processo. Eu acho que o extrato... o módulo está gerando o extrato do edital? Não, inicialmente não. Nessa versão não. Ele só está gerando listagem, não está gerando o edital. Só listagem. Aí o edital, quando o módulo passar a gerar o edital, ele vai seguir o modelo do Arquivo Nacional, que é um modelo de um parágrafo só, dizendo que é o que consta na listagem tal. Entendeu? Nesse ponto aqui que nós temos... Senão vai ser caríssimo. Com certeza. Tem um modelo, o Arquivo Nacional tem um modelo do edital. Nesse ponto que nós estamos hoje, a gente só gera listagem. A gente não manda isso aqui para publicação. A gente cria o processo automaticamente, gera listagem e todo o trabalho posterior é manual. Então, eu tenho que criar a nota técnica, o despacho, né, o ofício, né, e esse processo vai para o Arquivo Nacional, né, por fora do módulo. Né. Depois que ele me responder, aí a gente vê como é que faz para publicar esse extrato. Mas também isso é feito fora do módulo. Tá bom? Essa parte de eliminação, essa primeira etapa, ele finaliza com a criação, geração da listagem de recolhimento. Né? Depois que eu tenho um retorno fora do módulo, né, do Arquivo Nacional, do Arquivo Público, dando uma ok, aí sim eu volto aqui e peço para eliminar os processos. Tá bom? Boa tarde, eu sou a Júnia, da Universidade Federal de Minas Gerais. Falando-se, né, em eliminação, porque para a gente eliminar o documento, né, do órgão federal, a gente tem que submeter a uma comissão, a CEPAD Central. Perfeito. E aí, e tem que ter a ata, né, da reunião e enviar para o Arquivo Nacional.
E aí, como é que será? Vocês pensaram nisso também? Porque, pelo jeito ali, o que você falou, a gente só tem que encaminhar para o Arquivo Nacional e eles aprovarem. Só que antes da gente encaminhar para o Arquivo Nacional, a gente tem que submeter à comissão. E aí, e esses outros documentos, como é que já está previsto? Como é que está, Mar? Não, na verdade, a gente não preveu, não está prevendo a criação da ata da CEPAD, né? Mas quando eu mostrei aqui para vocês, a opção aqui de avaliação de processos, né? Nós temos os processos disponíveis para serem avaliados por quem quer que seja, né? Então, no caso, a CEPAD pode se reunir e pode avaliar esses processos, né? Que estão aqui com sua temporalidade cumprida, e, ao final, a própria CEPAD vai executar aqui a ação de ou guarda permanente ou de eliminação. A produção da ata dessa reunião da CEPAD, ela pode ser feita fora do módulo, né? Mas inicialmente não previu a criação, não está prevendo a criação dessa ata. Mas aí a ata seria em papel? Não, de forma alguma. Você pode ver no SEI. No SEI, mas então. De repente, um novo processo, né? No SEI. Né? Porque aí do jeito que. Pode ser, é uma boa ideia. A gente pode até prever algo do tipo para a próxima versão. Inclusive, a gente está em fase de construção de backlog. Sempre que a gente fala do módulo para alguém, surgem novas ideias, né? A gente vai montando o nosso backlog para a próxima versão do módulo. Essa é uma ideia bacana, Júnior, para a gente poder pensar na próxima versão, já que a gente cria um processo automático, né, para listagem de eliminação, de repente pensar um passo anterior e criar um documento, como uma ata, por exemplo, né? Mas essa ata seria feita fora do módulo, um processo tradicional do SEI. Inicia o processo, cria um documentinho chamado ata, né? E faz toda a instrução nesse processo. Tá. E outra questão também, que você falou que já tem alguns órgãos que estão pensando, né, na guarda de documentos de guarda longa. Então, aí, assim, olha, caso isso não aconteça, as instituições podem ter, por exemplo, o Arquivemática. A minha preocupação é com documentos de guarda de 100 anos. Sim, é o que a gente estava comentando aqui, né? Mas aí, assim, vai poder ter o Arquivemática na instituição e ter, vamos supor, o Arquivemática no Arquivo Nacional. No caso, os dois. Sim, não tem nenhum problema, né? Hoje, quando foi publicada a Resolução 39 no CONARC, inicialmente foi pensado, não existia nem a sigla RDC-ARC, né? Só existia o conceito, né? Foi pensado no repositório somente para guarda de documentos de arquivos permanentes, né? Quando ela foi revista e foi publicada a 43, aí já se ampliou um pouco mais o entendimento. Então, o RDC-ARC não é só para documentos permanentes, né? E, na verdade, serve para guardar documentos com longo prazo de guarda. Tá? Então, você pode, sim, tendo essa ideia em mente, pensar em ter um repositório para guardar os seus arquivos intermediários, por exemplo, né? Que realmente, exato, no seu órgão, não tem nenhum problema. Realmente, você tem arquivos de pessoal, né, com 100 anos de guarda, 95 anos de guarda na fase intermediária ali, né? Então, você pode ter um repositório desse para custodiar esses documentos, para guardar esses documentos na fase intermediária. Na verdade, é recomendado, né, que você tenha um ambiente próprio, adequado, para manter esses documentos pelo prazo necessário. Boa tarde, Eric TRE Paraíba, aqui. Pegando o gancho aqui do nosso colega da PRF, quando do desarquivamento, as restrições de acesso inerentes ao processo, elas virão sigiloso, restrito? Se mantém, a gente não tem alteração aqui com relação ao nível de acesso. Inclusive da unidade que vai solicitar o desarquivamento? Porque a unidade que solicita o desarquivamento é uma unidade por onde o processo já tramitou, né? Se aquele processo já tramitou para aquela unidade, ela já tem acesso àquele processo que está marcado ali como restrito, né? Então, ela desarquiva aquele processo e mantém o acesso àqueles documentos. Sim. Ok, né? Outra pergunta. Esse prazo que nós temos hoje no SEI, que até que consta do manual do SEI, de que quando da conclusão começa a contar o prazo para o arquivo corrente. Então, é descartado com esse módulo. Isso é uma convenção, né? É uma convenção. Foi convencionado, mas isso porque não existia no SEI, até então, um controle automatizado, né, da temporalidade. Então, o bacana do sistema é que ele já gera documentos, processos já classificados, né? Então, quando eu seleciono ali o tipo de processo, já tem associado ao tipo um código de classificação. E ao código de classificação, eu tenho associado ali uma temporalidade, né? Isso é bacana, porque a gente mantém aquela ideia de classificar os documentos na origem, né, pelo produtor.
mas ele não controlava automaticamente os prazos. Então, essa ideia de contar o prazo a partir da conclusão era uma convenção. Aqui, com o módulo, ele deixa de ser uma convenção e passa realmente a ser uma ação efetiva, né? Então, você cria realmente a opção de arquivar formalmente o processo e, a partir dali, você tem um prazo iniciado, a contagem iniciada do prazo. Ok, e por último, essa questão da utilização do Arquivemática, o SIGAD, qualquer software de gestão documental posterior, ele terá comunicação com o SEI, via barramento, ou ele vai importar direto? Tem alguma previsão disso? Isso, o RDSA que você está falando? Não, qualquer software que venha a ser utilizado para posterior, na segunda fase, do tipo Arquivemática, como você falou. Sim, a ideia inicial, quando a gente pensou aqui e desenhou os protótipos também, né? Que a gente tem aqui a parte de recolhimento de documentos. Aqui, recolhimento. Tá aqui, gestão dos estágios. A gente tem ali um botãozinho chamado gerar CIP, né? Porque inicialmente a ideia era que o próprio SEI pudesse gerar um pacote de submissão, né? Aqui no sistema de gestão documental, no próprio SEI. E que esse pacote fosse enviado para o Arquivo Nacional ou Arquivo Público responsável via barramento. Essa era a nossa meta inicial, né? Inclusive para manter a questão da cadeia de custódia e tal, né? Hoje essa questão está aberta, porque eu não sei se a gente vai só disponibilizar e o Arquivemática do arquivo vem puxar, ou se a gente gera daqui e manda. Se a gente gerar daqui e mandar, o barramento, sem dúvida alguma, é o nosso caminho escolhido. Pessoal, uma dúvida aqui da colega e mais 3 no lado esquerdo aqui, tá? Então, daqui vou para o lado esquerdo com 3 e finalizamos. Marco, eu sou a Suzane, do Ministério Público da União. Tudo bom, Suzane? Bem. Primeiro, eu quero parabenizar tanto ao MPDG quanto ao NEI por fazer um evento dessa extensão, porque nós, enquanto Ministério Público, não somos propriamente nem executivo, nem legislativo, nem judiciário, somos da administração federal, então a gente vai pegando as melhorias do SEI que surgem em todos os âmbitos. Claro. E a minha pergunta é justamente nesse sentido. Eu estive falando com a Patrícia, do TRF4, sobre o desenvolvimento do módulo de gestão documental. Então, nesse momento, eu estou um pouco confusa se esse módulo sobre o qual vocês estão trabalhando tem alguma relação com o trabalho que o TRF4 está desenvolvendo, se são iniciativas separadas, se há alguma previsão de intersecção em algum momento, esse tipo de coisa. Inicialmente, são iniciativas realmente separadas, apartadas, né? Conversei com a Patrícia tempos atrás e tinha a vontade, né, do tribunal de criar um módulo que ela chamou na época de módulo de avaliação documental, ou algo do tipo, né? Em contato posterior, a gente descobriu que essa iniciativa não estava avançando, né? Então a gente, como o tempo urge, né? A gente não pode ficar parado, a gente encabeçou o desenvolvimento desse módulo. Tá? Então, seguindo toda a orientação do CONARC, né? Seguindo nossas regrinhas arquivísticas, que a gente conhece bem, né? Mas inicialmente não tem relação com esse módulo do tribunal. Tá bom? E eu tenho só 2 sugestões quanto ao cálculo da temporalidade. Ok. A primeira é para perguntar se vocês previram aqueles casos em que o cálculo da temporalidade se inicia não a partir da conclusão ou do arquivamento do processo, e sim a partir de um termo, como, por exemplo, a aprovação das contas pelo tribunal competente. E a segunda é justamente quanto a esse legado, porque juridicamente nós estamos amparados para eliminar os processos a partir do momento de suas conclusões, porque há hoje no nosso legado processos que receberam despacho simples de arquivamento e que nos legitima juridicamente a contar a partir daquele prazo. Então, é a sugestão para que, caso vocês possam desenvolver alguma ferramenta que, ainda que se indique pelo próprio módulo que ele está arquivado e se dê aquele despacho automático, que o cálculo da temporalidade não se dê a partir deste momento, de hoje, por exemplo, assim, de 4 anos atrás, quando ele recebeu o primeiro despacho. Que é quando realmente ele estava arquivado ali no sistema, né? Exato. Perfeito. Tá, com relação às hipóteses, né, de arquivamento, né, que estão previstas hoje na Resolução 14, né, então, como você comentou, né, enquanto vigora, até após a aprovação de contas, né, entre outras hipóteses, a gente tem uma demanda, junto com o tribunal, com o TF4 também, de criação ou de ajuste daquela nossa área de código de classificação.
né? Quando a gente recebeu o SEI, tem alguns anos já, uns 4, 5 anos, né? Essa área que a gente utilizava para poder... Aqui, ó. Tabela de assuntos, né? Deixa eu entrar aqui. Por exemplo, né? Então, eu estou aqui na minha tabela de assuntos, conforme a resolução 14 do CONARC, né? Quando eu acesso aqui um código qualquer, por exemplo, esse aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui. Né? Esse código, por exemplo, essa tabela, essa tela, ela era bem diferente do que a gente tem hoje, né? Então, a gente tinha ali antigamente prazo máximo, prazo mínimo, né? Eram coisas que não faziam muito sentido para a nossa realidade arquivística, né? Então, a cada versão que saía do SEI, a gente pedia ajustes com relação a essa tabela, essa tela de código de classificação. Ela chegou nesse ponto aqui hoje, que para a gente já é muito melhor do que era antigamente, né? Mas não é o ideal ainda. Por quê? Exatamente porque a gente precisa de um campo para a gente prever as hipóteses de arquivamento. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma proposta, um protótipo, né, feito e submetido ao tribunal para a próxima versão, para as próximas versões, se for o caso, né, onde a gente teria aqui no meio, né, entre os prazos de guardas e o código, a possibilidade de informar qual hipótese de arquivamento, né? A gente teria um menu ali para a gente poder configurar essas hipóteses, né? Enquanto vigora, após a aprovação de contas, entre outras, né? Porque aí sim a gente teria essa seção aqui de código de classificação bem estruturada, tá? Já que a gente não tem, né? Porque isso aqui é uma mudança do core do SEI, e enquanto a gente trabalha, quando a gente trabalha com módulos, a gente evita ao máximo mexer no core do SEI para a gente não transformar o SEI em não SEI, né? Então, a gente trabalha com o que a gente tem hoje. O módulo hoje vai controlar os prazos que estão previstos aqui na fase corrente, na fase intermediária, e ele acusa ali uma hipótese de arquivamento, né, quando você preenche, quando você tem a observação preenchida. Não é o ideal, né, é uma forma que a gente encontrou para poder prever essas questões de hipótese de arquivamento, né. Então, sempre que eu tiver ali uma informação prevista, preenchida aqui nas observações, ele vai, pelo menos, acusar que existe uma hipótese para você, tá? Mas, assim, a gente está deixando ele pronto para poder se ajustar a esse novo campo de futuro, não sei quando, né, de hipótese de arquivamento, tá bom? E, desculpa, Suzana, eu esqueci a sua outra pergunta. A sugestão, né? Ah, ok. Dos arquivos que já estavam realmente arquivados tempos atrás. Legal, a gente já prevê algo do tipo, né? Como a gente não tinha essa opção, né, formal no sistema, né, um botão para arquivar, inicialmente a gente pensou que realmente estavam todos concluídos, somente concluídos, né? Mas tem esses casos mesmo onde vocês faziam despacho para arquivar os processos. Então a gente vou anotar para a gente poder pensar em como tratar essas questões, né? Mas de maneira, claro, automatizada, para não ter que entrar um por um. Tá bom? Boa tarde, meu nome é Felipe, da Universidade Federal do Ceará. Tudo bem, Felipe? Com relação a essa dúvida anterior, eu também estava pensando nisso. Quando vocês desenvolverem esse módulo para os processos que têm prazo de validade, né, com condicionais não numéricas, a transferência será, então, manual, não será automática, é isso? Nesse caso não tem como ser automatizado. Hoje, sim, tudo bem. Ela vai ser automatizada porque esses prazos essas hipóteses de arquivamento, elas são antes da contagem do prazo corrente, né? Então, na verdade, você tem ali a hipótese, quando aquela hipótese for alcançada, né? Então, por exemplo, após a aprovação de contas, quando as contas forem aprovadas, você tem que setar essa ação e, a partir daí, sim, você vai ter a fase corrente, o tempo corrente sendo contabilizado, tá? Então, seria realmente uma etapa manual. Tá bom? Então, mais algumas dúvidas, que não ficou muito claro na minha cabeça essa questão do cumprimento de prazo corrente e intermediário. Pelo que eu entendi, os processos vão cumprir prazo corrente e intermediário nas unidades onde foi feito o arquivamento, é isso? Eles vão cumprir o prazo corrente. Então, o intermediário seria na unidade de arquivo? Perfeito. Tá. E para os casos de instituições que não têm arquivos centrais, que os arquivos são setorizados? Para o SEI, para o módulo funcionar, você tem que definir pelo menos uma unidade como sendo uma unidade central de arquivo.
Tá no bom? momento da parametrização a gente Exatamente. vai definir isso. Isso, tranquilo? Tá. A gente tem aqui também no módulo um menuzinho de administração, né? Que é onde a gente vai fazer toda essa parametrização. Configurações gerais, as justificativas e definição das unidades de arquivamento. Mais duas dúvidas agora, bem rapidinho. Opa. Uma, quando o processo então for transferido para a unidade de arquivamento, a organização dele naquele menu de listagem de arquivamento, ela vai se dar de forma cronológica à medida que os processos vão chegando na unidade, ou existe alguma organização por código de classificação ou por tipo de processo? Quando você acessa aqui o menu de gestão documental, né, você tem duas formas de ver esses processos. Ou você já vem direto na parte de avaliação documental, né, ou você seleciona aqui a opção de relatórios. Hoje, quando a gente clica aqui em relatórios, por exemplo, ele está abrindo automaticamente uma lista gigante de processos, né? A gente não quer isso. A gente pediu para ser ajustado, porque, na verdade, quando você entrar nesse menu, a primeira coisa que você faz é filtrar. Tá? Então, você vai definir os seus filtros, para você não ter aquele... É preventivo, na verdade, para a gente não ter um travamento do sistema, por exemplo, né? Ou uma... para que ele não mostre todos os processos de uma vez só. Né? Tá bom? E, por último, sim, existe alguma previsão de um módulo de teste para disponibilizar para as instituições, talvez antes de fevereiro? Inicialmente, não. O que nós temos hoje é uma parceria, planejamento, né? Na verdade, a nossa coordenação, que tem como foco o SEI para fora, né? Para outras instituições, junto com a nossa CODIM, nosso colega Felipe ali atrás, com o Ítalo, né? Que são responsáveis pela área meio do planejamento, que é quem faz realmente a gestão do SEI no planejamento, onde eles serão pilotos da solução. Então, a gente só vai disponibilizar para vocês depois que a gente tiver um piloto operacional. Tá bom? Pessoal, mais um aqui do colega e outro lá embaixo. Aí a gente finaliza, tá? Boa tarde. Eu sou o Charles da ANP. Bom, Charles. Nós já utilizamos lá o peticionamento, e a questão que a gente identifica lá quando a gente conclui um processo, se o usuário lá da casa dele quiser fazer um peticionamento intercorrente para adicionar algum novo documento nesse processo, já tem algum tipo de bloqueio, se o processo já estiver arquivado, para travar essa inclusão dele, do usuário da casa dele, no caso? Não, boa pergunta. A gente não previu nada com relação ao modo de peticionamento. Tá? Então, já estou anotando aqui para a gente poder pensar em algo do tipo, com relação aos processos bloqueados também, né? Isso. Processo bloqueado, ele abre um novo relacionado, mas nesse caso, a gente tem que entrar em acordo, né, Marco? Então, a gente a gente tem que boa pergunta. Entrar em acordo, porque, a princípio, a filosofia do peticionamento é não criar bloqueios para conseguir seguir com o processo, com solicitações, etc. Nesse caso, talvez gerar um desarquivamento automático, o processo ser desarquivado. Por quê? Porque o cara, alguém, até terceiro interessado, quer... Não, estou aqui peticionando para apontar um vício. E como administração pública, você tem que tratar o vício, não importa quem aponte, até quem não é nem interessado. Então, a gente tem que ter muito cuidado para isso não ser uma faca de dois gumes. Só isso. Mas, em algum momento, isso vai ter que ser discutido. Quanto à listagem de processos concluídos, aqui na Anatel a gente tem 600 mil. 600 mil processos, menos 40 mil é o tanto já concluído. Então, talvez pensar em telas de listagens que lista os arquivados, de fato, pelo módulo, a partir do que foi feito no Caminho Feliz e o fluxo do módulo, e uma outra listagem com outras facilidades, ou mesmo lá no botão que é de arquivar, você dizer uma data, indica uma data e um documento anterior, só a data de fato que deve ser considerado como a data de arquivamento, né? E não a data que está agora sendo executado esse documento novo, mas algumas pequenas facilidades vai ajudar muito, que a Suzana e alguns colegas estão preocupados. Aqui na agência eu estou preocupado com 560 mil, né? Inclusive essa preocupação, a gente pensou desde o começo, né? Mas foi algo que o Ney apontou para a gente, né? Como sendo algo crítico, né? Você implanta o módulo e você tem automaticamente uma lista gigante, né? Que surge na sua unidade. Aí separando, são listas, né? Uma lista, separando as duas listas, é claro que em algum momento você vai enfrentar a lista gigante, né? Perfeito. Marco, eu sou a Marina, arquivista do Confeia, tenho algumas perguntas.
A primeira coisa, já que você falou que tem comunicação com o TRF4, é conseguir a nomenclatura. O que mais me agonia no C é essa tabela de assuntos. Eles não podem mudar para código de classificação? Então, na verdade, quando a gente implanta o SEI nas instituições, pelo menos do Poder Executivo, né, quando a área de TI de vocês faz o download do software, ele baixa junto com o software o que a gente chama de base de referência do Poder Executivo. Foi um trabalho prévio que a gente fez, né, a Anatel participou bastante desse trabalho. Isso não é o nome correto. Né? E nessa base de referência, a gente trouxe ali os códigos previstos pela Resolução 14. Né? Então já está bem aderente. Realmente, quando a gente pegou o SEI, a gente viu que eles usavam um código bem diferente de classificação. Não, eu né? digo o nome mesmo, vinha escrito tabela de assuntos, código de classificação. No botão ali, porque é uma nomenclatura, a gente tem que respeitar. Me incomoda muito, desde que eu vi o SEI pela primeira vez em 2013, ser tabela de assuntos. Eu achava que também, inclusive, a gente poderia renomear desculpa, agora eu entendi. Essa questão da nomenclatura do campo, né? Do menu. Ok. Do nome do menu, porque assim, para mim é fundamental. Porque, assim, até como arquivista, como a gente não recebe treinamento de arquivista quando a gente vai implantar, ninguém sabe dizer o que é a tabela de assunto. Como que configura. A gente que vai olhando, porque o nome não é palatável pra gente. E eu confesso que eu já tô meio anestesiado com esse negócio. É que nem o iniciar processo, entendeu? É a mesma coisa. Mas aí, como o Ney estava falando, fazer aqui um adendo, quando eu vim pensando também essa questão de um módulo de arquivamento, o que ele faria, para mim seria assim, a área de arquivo, né, até o item ali de gestão documental, e a gente conseguir ver todos os processos numa lista do que foi arquivado pelas unidades, não precisa a pessoa importar e mandar para outra unidade. O arquivista já consegue ver, foi arquivado, já gera essa lista toda. Porque, assim, eu vou dar um exemplo. Lá no Confec, o que a gente fez? A gente orientou os nossos usuários a não concluir os processos e enviarem para uma unidade de arquivo. Então, tudo bem, o processo está aberto na unidade de arquivo, vai ficar lá aberto. Eles não vão para um limbo, a gente pesquisa e eu tenho todos lá. Eu sei o que está sendo arquivado, eu estou conferindo o que chega, está com os termos todos corretos, enfim. Então, a gente criou essa unidade. A gente já faz essa análise. Eu achei muito fácil trabalhar assim. Se eu tivesse uma lista de concluídos, como a gente sabe que tem usuário, a gente consegue tirar o botão, né, de concluídos, a gente tem usuários que concluíram. E ninguém sabe cadê o processo. Então, eu sempre achei que o arquivista deveria ter uma visão global, menu com a visão de todos os concluídos, entendeu? Essa é outra pergunta. Se eu deixo pendente na minha unidade o arquivamento e outra unidade reabre esse processo, ele sai da lista de pendência? Sai, não tem como, ele sai. Tá. E aí ele vai devolver para mim, ele vai entrar na minha lista de pendência ou ele vai voltar para a minha área de trabalho ali? Não, ele está concluído para você, né? Ele não vai voltar para a área de trabalho porque já está concluído. Ele vai simplesmente subir da sua lista de pendência e vai ser reaberto na outra unidade. Mas se ficar pendente ad eterno, a área não tem acesso de arquivo para poder cobrar da área. Sim. Com e certeza. Aí a gente estaria criando a massa documental no setorial do mesmo jeito. Mas é a massa controlada. Essa discussão com como a gente criaria o módulo, as regras, ela é extremamente exaustiva, né? Sim. Então, sabe que quando a gente bota muito arquivista na sala junto, né? A discussão nunca é fácil, né? Assim, eu sou arquivista também, eu posso falar dos meus pares, né? Mas ideias para dizer. Com certeza. Gente, eu quero e a gente chegou a cogitar várias ideias que você comentou agora, né? De ter uma visão global da massa documental, enfim, de ter somente a opção de concluir e arquivar, né? Uma coisa que o Ney quase arrancava os cabelos. Ele falou assim, não, tem que deixar a opção de concluir e tal, né? Então, assim, para chegar nesse modelo, foram muitas horas de discussão. Né? Muito. Mas acho bacana. E, claro, isso não tira a responsabilidade do arquivista, nem do arquivo central, de capacitar os servidores. Não, com né? Então, aquela ideia da capacitação periódica para as áreas continua. Né? Então, de repente, eleger uma pessoa como sendo o ponto focal da área para avaliar aqueles documentos, né? E realmente sair arquivando os processos que estão pendentes. Né? Isso vai permanecer. Com certeza, porque a gente tem, igual a classificação na origem, a gente pensou em classificar na origem porque sabe que o usuário não vai classificar, e aí eu ter alguém dependendo na unidade para ficar controlando o arquivo setorial também não é garantia, mas tudo bem. A minha outra pergunta é quanto ao processo com condicionante, que aparece quando você mostrou algumas telas ali bem no começo da apresentação. Esse condicionante é esse caso do enquanto vigora? Isso, exatamente. Tá. Exatamente isso. E esse aqui? Então tá bom. Muito obrigada. Nada. Só aproveitar essa dúvida que a colega falou, a primeira, da tabela, e tem vários arquivistas aqui. Lá no iniciar processo, abre o C aí para vocês verem.
eu venho insistindo muito com a melhoria do SEI, está numa lista de melhorias do PEN, né, no relatório de melhorias, qualquer processo. Que a gente sim, qualquer processo. A gente estava sugerindo para o TRF4 para que na parametrização do tipo de processo fosse obrigatória a associação dos assuntos arquivísticos e que aqui fosse só informativo. Porque o que acontece, né? O que eu venho sempre insistir nisso? A gestão do SEI com profissionais já qualificados já bateram as temáticas de tipo processo versus a classificação daquele assunto. Foi um trabalho árduo danado que a gente fez na base de referência, no caso do Poder Executivo. Então já está tudo batido, feito temática por temática de processo com o assunto arquivístico. A gente deixa isso aberto e o povo acha que isso é assunto que vai ajudar na pesquisa. Isso é só destrói um trabalho que foi feito. E aí é uma destruição mesmo no trabalho que foi que é um trabalho qualificado, seja vocês criando, seja o que já está posto na base de referência. Vocês concordam com isso? Por que acontece? A gente tem engenheiro mecânico, engenheiro de computação, elétrico, advogado, todo tipo de gente destruindo isso daí. E aí o trabalho que dá é que vai ter que alguém depois rever se está certo ou não está certo, ou fazer alguns relatórios para bater o original que está na administração versus o que está nesse processo pontual. Então, vocês concordam que o melhor era realmente ser travado esse campo para não deixar o usuário destruir isso que foi feito na administração. Assim, não teve nem sim nem não, mas a gente está precisando de quem puder, viu? Todo mundo que puder ajudar insistir nessa evolução junto ao pessoal do TRF4. Acho que seria um ganho fenomenal do trabalho futuro que os arquivistas vão ter. Beleza? Aí vamos finalizar, tá, pessoal? Só mais um comentário quanto a isso. Eu acho que não precisava nem deixar o campo assim para conhecimento do usuário. Já associado ao tipo, não precisa nem aparecer. E que o arquivista tivesse no perfil dele o poder de trocar o código se ele quisesse numa reavaliação. Porque, por exemplo, está tudo como permanente, só que ele, não aconteceu nada naquele processo, vai ser eliminado. Então, nós conseguiríamos, como gestor designado, trocar esse código. Não, mas perfeito. Inclusive, nessa fase de avaliação documental, né, que a gente mostrou para vocês, isso aqui não tá pronto, né? Aqui, uma demanda que a gente tem, que a fábrica está ralando para poder fazer sem mexer no núcleo, é que a gente possa, né, que aqui no caso eu estou no menu de avaliação documental, que a gente possa mudar, alterar os metadados desse processo, né, para trocar a classificação, enfim, né? Isso é uma coisa que a gente está ralando para poder conseguir. Não sei se vem pronto agora, né, porque o pessoal tem muita dificuldade para fazer. Eu tenho só mais uma pergunta que eu me lembrei. Com o Ney, né? É que quando você clicou para eliminar o documento, ele apaga da base? Desculpa, de dados? Quando você elimina? Tá. Bom, apaga o registro? Importante, boa pergunta. Essa é outra discussão que a gente está tendo agora. É a questão da eliminação física versus eliminação lógica, né? Quando a gente analisa o EARC, né, e tudo que é previsto nos requisitos, a gente vê que a orientação é que a gente tem uma eliminação realmente lógica, né? Que a gente apague realmente eliminação física mesmo. A gente apague da base, né, e mantenha ali acesso aos metadados daquele processo, aquele documento. Conversando com uma equipe mais técnica, né, com o próprio Guilherme Cantoni, que é um cara que conhece muito nessa área, eles apresentaram alguns riscos da eliminação física desse processo. Se tudo não estiver redondinho, você pode acabar dando um crash no banco de dados, né, e fazendo bobagem. Então, hoje a gente está estudando, pensando seriamente em fazer somente uma deleção lógica desses processos. Mas, claro, pensando em alguma regra para poder apartá-los realmente daquela base, porque a ideia de você eliminar processos é você otimizar a sua busca e liberar espaço, né? Então, a ideia seria apartar esses processos eliminados e compactá-los ali, deixá-los mais ou menos guardados, né, ad eterno, né, e realmente desafogar essa base de dados, tá bom? A gente está nessa fase de definição. Eu acho que a gente vai acabar seguindo para essa linha de deleção lógica, que é mais confortável, mais seguro, né?
Pessoal, então, quem tiver mais alguma questão, o Marco está aqui, né? Mais um tempo, até 20 horas, 22. Não, tranquilo, à vontade. Não quero para não preciso, não tem casa mesmo, tá tudo certo. Né? Não tem vida, não precisa, né? Para quê, né? Pessoal, então, agradeço a presença de vocês, agradeço aos colegas que estão online, né, que acompanharam a transmissão ontem e hoje, né? A transmissão online do evento. Eu tinha feito um outro evento 2 anos e meio, 3 anos atrás, e acho que devo levar mais 2 anos para fazer outro, não sei, mas assim, espero que tenhamos mais eventos, né? Não é puxão de orelha, mas eu acho que o Ministério do Planejamento tem que tentar ter uma frequência da comunidade. A gente conseguiu aqui juntar todos os poderes e esferas, né? Veio o Legislativo, Câmara Legislativa, veio o Tribunal de Contas, né, que são legislativo também, até que nem Ministério Público, né, que ali é sugêneres, né, que nem a Suzana falou, não está nenhum nem outro. Então, a gente conseguiu juntar todo mundo aqui na comunidade, pelos canais que a gente consegue ter. Eu sugiro que vocês assinem as listas de e-mail, Sei Técnico, Sei Negócio, lá no Portal Software Público. Quem tiver também, pode me mandar um e-mail, ou a gente, sei lá, no Sei Técnico, Sei Negócio, o Yuri, que é da PRF, ele é que ajuda junto ali com o Pinheiro a administrar os 2 grupos do Telegram. Então, talvez postar lá no Sei Técnico, Sei Negócio, que o link para o formulário. Tem um formulário, tem que preencher um formulário antes, é um formulário feito lá naquele Form SUS. Aí eu só sugiro, tá, Yuri, vocês avaliam de jogar no Sei Técnico, Sei Negócio, porque é listas de e-mails mais oficiais, né, da comunidade lá no Portal Software Público. Vocês procurem lá, que tem um link para o formulário para entrar no grupo Telegram. O grupo Telegram tem esse formulário para entrar no grupo Telegram, que tem 100 e tantas pessoas, né, às vezes tem o povo que fica nos dois, né, batendo bola tanto na parte técnica como na parte negocial. E assim, participem, porque muita gente... não fiquei sabendo a tempo. Mas você está acompanhando alguma comunidade, ou a comunidade? Não estou. Então, realmente fica com notícia vencida, né? Então, assim, participem da comunidade, interajam com os órgãos, se alguém pôs alguma fronteira entre a gente, né? E se interagir entre esferas e poderes, não existe, são todos colegas, todos servidores públicos. Eu acho que a cooperação ela faz mais do que não cooperar, né? Eu costumo falar, eu sempre peguei da minha ex-chefe, né? Era assessor da superintendente anterior, que ela sempre falou que no serviço público a gente tem que ser pautado pela cooperação, porque a competição, né, a disputa é para a iniciativa privada. Entre a gente, o SEI mostrou que é possível fazer software que você consegue instalar, consegue parametrizar e atender a realidade de qualquer órgão, inclusive de qualquer esfera, de qualquer poder. Então, a gente está fazendo módulos, né, igual o módulo de arquivamento, que seguindo essa mesma filosofia do SEI. Pena que não tem outros sistemas seguindo essa mesma filosofia, né? Mas que poderia ter, não só o SEI na parte de processo, poderia ter outros sistemas que seguissem esse mesmo nível, né, de qualidade parametrizável. E para vocês, eu acho que tem muito órgão carentes, né, de sistemas que poderiam ser atendidos com mais sistemas com esse nível de parametrização e atendimento de múltiplas realidades. Então, é isso, agradeço também a paciência e o cansaço de vocês estarem aqui. Mais cansado ainda somos, né, a gente que trabalhou aqui apresentando os módulos e na organização, e espero encontrar vocês em qualquer outro evento. E no caso, sendo o evento dos outros, eu mais disponível para a gente conversar, ir para algum happy hour, ou bater papo e até mesmo interagir mais ali no coffee break. Um abraço, obrigado e até a próxima. Muito obrigado, pessoal.